Boa noite. A disputa eleitoral no Brasil neste ano vai ser decidida por um universo de quase 142 milhões de eleitores, aumento de 4%. E se os dados de uma pesquisa do Datafolha estiverem certos, mais de 80 milhões desses eleitores só vão votar por obrigação, cerca de 57%. Mas o ministro Marco Aurélio Mello lembra que o cidadão é responsável por um Brasil melhor, mesmo que a melhora não seja para já. E no NT Vale de hoje você também vai ver que começaram as inscrições para o Enem. Em 3 horas já foram mais de 100 mil inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, que tem novidades nesse ano. No Rio de Janeiro, obras do metrô abriram crateras e assustaram moradores de Ipanema. Novo vídeo de grupo islamita mostra jovens que teriam sido sequestradas no mês passado. E ainda, a tecnologia a serviço da educação. Simuladores preparam alunos para o mercado de trabalho. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio foram abertas hoje e nas 3 primeiras horas mais de 100 mil pessoas se inscreveram. O exame é a principal porta de entrada nas universidades públicas do Brasil. A expectativa é por 8 milhões de candidatos, um aumento de 14% em relação ao ano passado. Neste ano, o exame traz algumas novidades. O edital traz uma versão para deficientes visuais. Ele foi traduzido em vídeo na linguagem de Libras e está disponibilizado no formato DOSVox, que permite a leitura em áudio por programas digitais. É importante que cada participante, quando se inscrever, coloque lá qual a sua necessidade, porque isso é uma prioridade para o Ministério da Educação atender de forma adequada todas essas pessoas que precisam de apoio. Viviane é deficiente visual e está se preparando para o exame. Além do tempo que gasta na escola, ela estuda de 2 a 3 horas por dia em casa. A maior dificuldade é poder resolver, por exemplo, questões da parte da área de exatas, de matemática, física e química, porque para a gente é mais difícil ainda porque tem figuras, tem as estruturas, as moléculas lá de química, por exemplo. Para aumentar a segurança na realização das provas, este ano os alunos terão que passar por detectores de metais. A medida é para evitar que se repitam problemas ocorridos nos anos anteriores por causa do uso de aparelhos eletrônicos durante o exame, o que é proibido. A taxa de inscrição é de R$ 35 e o pagamento pode ser feito até o dia 28. Continuam isentos da taxa alunos da rede pública de ensino e candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro. A nota do Enem é usada no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que substitui o vestibular em mais de 115 instituições públicas de ensino superior. Também no ProUni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares, e no FIES, que financia a faculdade para quem não pode pagar. Ainda é requisito para o programa Ciências Sem Fronteiras, que dá bolsas de estudo no exterior, e o Pronatec, que facilita o acesso a cursos profissionalizantes. Os alunos que guardam o sábado por motivos religiosos podem fazer a prova do dia 8 de novembro, sábado, a partir das 7 horas da noite, considerando o horário local. O número de eleitores brasileiros cresceu mais de 4% em relação às últimas eleições presidenciais em 2010. O aumento foi mais expressivo entre os jovens de 16 anos. Segundo Marco Aurélio Mello, o foco do Tribunal Superior Eleitoral foi atrair o público jovem para o cadastramento deste ano. E o aumento de eleitores com 16 anos foi significativo. Em novembro do ano passado eram 343 mil. Em março deste ano já eram 600 mil, um aumento de 75%. De forma geral, o eleitorado nacional subiu, passou de 135 milhões para mais de 141 milhões, um salto de mais de 4%.
O número de eleitores que pediram atendimento em sessões especiais por causa de alguma deficiência também aumentou. Saiu de 148 mil em 2010 para pouco mais de 1 milhão este ano. 23 milhões de pessoas fizeram recadastramento biométrico, superando a meta que era de 22 milhões. E o número de títulos transferidos caiu 47% em 2014. Segundo o presidente do TSE, esse é um sinal de que o eleitor está mais fiel. O portal da Câmara incluiu uma enquete para saber a opinião do brasileiro sobre o auxílio reclusão. Já são mais de 100 mil votos pelo fim do benefício, apoiando uma proposta de emenda à Constituição da deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre. Tema de hoje no quadro É Seu Direito, com José Carlos Cataldi. Amigos, a pesquisa disponível na página da Câmara está gerando um efeito viral nas redes sociais e na própria página, porque tem gente votando e tem gente apenas lendo, mas tomando contato. Ela já está em 5º lugar entre as matérias votadas e em 1º lugar nas matérias mais lidas. E importante, né, porque embora a página não seja uma pesquisa com base científica, ela traz de volta um debate que visa ilustrar, né? Muita gente não conhece a extensão do benefício, acha que todos os presos têm direito a esse auxílio reclusão, que cada filho corresponde a duplicar, triplicar ou até quadruplicar o valor que é recebido, quando na verdade nada disso é correto. O auxílio reclusão existe há mais de 30 anos, não foi invenção do PT. E contempla com até R$ 971 àqueles que contribuíam para a Previdência Social. Acho eu até que um benefício esdrúxulo, né? Porque vai contemplar exatamente aqueles que têm maior poder aquisitivo e exatamente aqueles que tinham muito mais condição de saber o que estavam fazendo no momento da delinquência. O fato é que o benefício também não vai para as mãos do preso, vai para as mãos dos filhos dos presos que estão em casa, até o valor de R$ 971. Mas o fato é que está aí em votação e muita gente apoiando a proposta da deputada Antônia, lá do Acre, que é do PSC, e pretende extinguir o auxílio reclusão e criar um fundo com esses recursos em favor das vítimas dos crimes. É uma iniciativa que aproveita um momento, né, grave de violência, mas ao mesmo tempo contempla aqueles que estão do outro lado, na outra ponta, né, as vítimas dos crimes. É um caso a pensar. Milhares de pessoas foram às urnas neste domingo na Ucrânia. A votação de referendo era para decidir se o leste deve se separar do país. A consulta popular foi organizada pelas milícias pró-Rússia. Em Lugansk, 96% dos votos foram a favor da independência da região. As potências ocidentais e o presidente da Ucrânia criticaram os referendos sobre a independência das regiões separatistas do leste do país. O governo ucraniano diz que a Rússia fraudou o referendo para desestabilizar o país. Великобританія і Сполучені Штати Америки. Já a Rússia disse que respeita o resultado e vai fazer todo o possível para colocar em prática o diálogo entre Kiev e as regiões separatistas. Militantes pró-Rússia organizaram a votação, onde mais de 6 milhões de ucranianos participaram. Em Lugansk, 81% e em Donetsk, 71% dos moradores compareceram às urnas. Como já era esperado, os eleitores decidiram de forma esmagadora pela independência. Apesar do clima de tranquilidade, houve episódios de violência onde 2 pessoas morreram. Devido à crise na Ucrânia, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia decidiram ampliar as sanções contra a Rússia. Eles incluíram 2 companhias da Crimeia e 13 pessoas à lista de sanções do bloco. Toda a crise começou em novembro do ano passado, quando o então presidente Viktor Yanukovych desistiu de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Segundo Yanukovych, era melhor para o país estreitar as relações com a Rússia.
A decisão dividiu o país, levando milhares de pessoas a protestarem, principalmente na capital Kiev. Depois de meses de manifestações, em fevereiro deste ano, o presidente Yanukovych foi destituído do poder e novas eleições foram convocadas para maio. A criação de um novo governo pró-União Europeia aumentou as tensões na Península da Crimeia, de maioria russa. A República Autônoma realizou um referendo e decidiu aderir à Rússia. O governo de Vladimir Putin aceitou o resultado e incorporou a Crimeia ao território do país. Decisão que potências ocidentais como os Estados Unidos e países europeus desaprovam. Na Índia, terminaram as eleições. Veja no Giro Internacional de Notícias. As eleições gerais na Índia chegaram ao fim hoje. Nesta última fase, mais de 6,5 milhões de eleitores foram convocados, chegando a 814 milhões no total. A votação começou no dia 7 de abril e os resultados serão anunciados na próxima sexta-feira. A Coreia do Norte acusou hoje os Estados Unidos e a Coreia do Sul de estarem em uma conspiração contra o país. Um porta-voz chamou a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, de prostituta política. O governo de Seul revidou e disse que o Norte não é um país, pois não tem direitos humanos nem liberdade. Os Estados Unidos e o Sul acusam o Norte de ter mandado drones para vigiar a península. Insurgentes lançaram uma série de mais de 30 ataques no sul da Tailândia. O episódio inclui tiroteios, explosões e incêndios. Uma mulher foi morta e mais de 10 pessoas ficaram feridas. Os tailandeses são, em sua maioria, budistas, mas partes do sul do país concentram um grande número de muçulmanos que resistem há décadas ao domínio do governo central. O grupo islamita Boko Haram divulgou um novo vídeo onde mostra as jovens sequestradas em uma escola da Nigéria no mês passado. Na gravação, o líder do grupo diz ter convertido as meninas ao Islã e que só vai libertar as jovens em troca da soltura de presos islamitas. Ele fala durante 17 minutos e mostra cerca de 130 adolescentes em roupas tradicionais islâmicas. No dia 14 de abril, o Boko Haram, nome que significa Educação Ocidental é um Pecado, atacou uma escola de ensino médio no nordeste da Nigéria, sequestrando 276 adolescentes. O incidente gerou uma grande mobilização internacional. Celebridades e personalidades mundiais demonstraram indignação com o caso e protestaram na mídia. Manifestações também foram realizadas em vários países. Especialistas americanos, britânicos e franceses já estão na Nigéria para participar das operações de busca. O Brasil é o principal destino do turismo sexual na América Latina e o segundo do mundo, atrás apenas da Tailândia. Às vésperas da Copa do Mundo, o Ministério do Turismo tenta combater esse tipo de crime. Estima-se que no Brasil, 500 mil crianças e adolescentes sejam explorados sexualmente. Um crime praticado dentro da própria comunidade e também por turistas. Durante a Copa, o fluxo de estrangeiros deve crescer, chegando a 600 mil pessoas, o que aumentou a preocupação com o turismo com fins sexuais. São homens que muitas vezes turistas que vêm para o Brasil desacompanhados, classe média, o perfil geral é esse, em torno de 25 a 40 anos e que vêm com propósitos assim, procurando esse tipo de finalidade. Para facilitar as denúncias de casos de exploração, foi criado este aplicativo para celular aqui chamado Proteja Brasil. Ele localiza a posição do usuário no mapa e mostra na região onde estão os órgãos de proteção à criança e ao adolescente, por exemplo, o conselho tutelar mais próximo. E também dá para fazer a denúncia direto por aqui, clicando nesse botão e usando o Disque 100. Entre 2010 e 2013, foram cerca de 25 mil denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes, mais de 7 mil só no ano passado. Um número ainda pequeno diante do tamanho do problema, que para esta assistente social só se resolveria com educação e mais oportunidades. Então ela vai achar que ela vai conseguir ter uma ascensão financeira com aquele dinheiro da exploração sexual. Agora são 7h14 e a seguir, obras do metrô são interrompidas em Ipanema. 2 crateras surgiram próximas a prédios e assustaram os moradores.